vamos para a nossa primeira entrevista. Vamos ter aqui a oportunidade de conversar com um jovem. Ele é jovem, um sociólogo bastante reconhecido aqui entre nós, é docente universitário e desde que começou de facto a aparecer como sociólogo, sempre se mostrou como uma pessoa preocupada com as questões ligadas às minorias étnicas em Angola e recentemente publicou um livro, O Caso dos San. Vamos conversar com Pedro de Castro Maria. Pepe. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cabingado. No âmbito da sociologia, Pedro de Castro Maria. Boa noite, Jorge. Mas aqui entre nós, Pedro, sim. na nossa boa relação, Claro, já dura alguns anos, Pepe. Muitos anos, relações de vários outros sítios e Verdade. O Cabingano está autorizado a apresentar-me assim porque, inclusive, foi parte importante na minha formação. E ele sabe do que eu estou a dizer. Exatamente. Vamos pular essa parte, Ok. senão esse Cabingano está se promovendo no Araquete. Ok. Pedro de Castro Maria, já, olha, hesitei aqui para não chamar Pepe. Ok, não há problema. Senão fica na base do amiguismo. Pois é. Eu sei que essa coisa da sociologia, hoje, as pessoas e os sociólogos normalmente têm muitos motivos para fazerem estudos de caso. Sim. Há muitas situações ligadas ao alcoolismo, à prostituição e outras que podiam ser muito mais fáceis também de investigar. Sim. Mas o Pedro de Castro Maria decidiu falar sobre aquilo que para muitos é o mais complexo, estudar minorias étnicas. Como é que surge esse interesse? E olha que fui ao terreno, até no Quando Cubango. Estudo de campo. De campo, sim, estudo de campo. O interesse surge por quê? É preciso esclarecer primeiramente o seguinte. Eu tenho origem rural, não é? Embora tendo praticamente nascido e crescido na cidade, eu desenvolvi e construí a minha personalidade entre Dondo, Dalatando e Luanda, não é verdade? Mas eu sempre tive uma certa inclinação, e eu notava isso mesmo em relação, até às vezes, a alguns dos meus irmãos e alguns amigos, tinha muita inclinação a questões assim ligadas à cultura dos nossos povos, da Angola. Saber daquelas coisas que muitas pessoas, por vezes, não davam assim muito Passam valor, ao lado, passam ao lado, exatamente. E gostei sempre de passar férias no meio rural, de conhecer outras realidades, enfim. E quando entrei para o IC de Luanda, onde efetivamente me licenciei em ensino da sociologia, das várias disciplinas que despertaram o meu interesse, a disciplina de etnossociologia angolana, que é uma disciplina que aborda questões étnicas, mas concretamente procura nos ajudar a compreender como é que o nosso país está dividido em vários povos, vários grupos. Até porque temos vários espaços Exatamente, socioculturais. sim. Nós estamos a falar de, sobretudo, 3 espaços socioculturais, não é? O espaço sociocultural banto, o espaço sociocultural pré-banto e o espaço sociocultural dos não-banto, ou seja, normalmente chamado de Boshima, ou Tentote Boshima, embora se deva criticar esse termo, mas esse é um outro debate. Na verdade, agora, um espaço sociocultural, para deixar claro, é uma área normalmente abrangida por culturas semelhantes, dependendo das semelhanças que se queiram analisar. Daí que os povos banto de Angola, que são cerca de 10 grupos ou mais, mas depois tem vários subgrupos, se congregam num só espaço sociocultural e constituem cerca de 90% em termos de origem da população angolana. Eu ia exatamente perguntar quantos grupos étnicos existem em Angola, já que estamos agora a falar dos espaços socioculturais, quero fazer uma chega e também em relação às características de cada um deles. As classificações étnicas não são unânimes. Há uma classificação que aponta para 11 grupos. A classificação de base que tem sido muito usada é de um etnógrafo português, José Redinha, não é, do período colonial. É a distribuição étnica mais conhecida até agora. Tem apontado para cerca de 13 grupos. Contudo, são classificações feitas há muito tempo e que nem sempre respeitaram todas as especificidades socioculturais dos nossos povos. Em rigor, é necessário que se faça um novo estudo, que a antropologia angolana pós-colonial, a sociologia, a história e outras áreas do conhecimento se possam unir para trazer
uma contribuição nova em torno disso. Agora, esses 11 a 13 grupos, dependendo se nos baseamos em Redinha, por exemplo, há uma classificação que 2 investigadores angolanos também trazem, o professor Zavone Ntondo e o professor João Fernandes, mas o professor Vítor Casbanga também traz uma contribuição sobre isso. O teólogo José Kipungo também tem uma contribuição sobre isso. Essas classificações, que normalmente saem de 10 a 13 grupos, é que esses grupos estão subdivididos em mais de 100 comunidades pequenas etnolinguísticas. Logo, é sempre uma coisa que precisamos mesmo sentar com tempo para analisar mais profundamente. Com mais calma. Vamos então para o San? Com certeza, que é o meu grupo de eleição. Existem na região da África Austral há mais de 20 mil anos. Sim. Em Angola... São tidos como os primeiros povos a ocuparem essa região, inclusive em Angola. Já há dados históricos hoje de vários investigadores, até investigadores internacionais, historiadores, antropólogos, que vão nos chamando a atenção que esse grupo étnico, os San, são o primeiro grupo a habitar a região que se chama Angola. Conseguiu quantificá-los? Com base em pesquisa bibliográfica, em estudos documentais, encontrei os San subdivididos essencialmente na África Austral, na Namíbia, onde estão em maior número, no Botsuana, na África do Sul, alguns elementos também na Zâmbia. Em Angola fala-se em cerca, são estimativas, consultei um estudo que aponta para isso, 7 mil indivíduos no território angolano, sendo que a província de Angola, onde eles se encontram em maior número, é a província do Cuando-Cubango, e é exatamente esse o critério que presidiu a minha opção para fazer o estudo no Cuando-Cubango. Encontram-se também nas províncias da Huila e do Cunene, e fala-se em alguns indivíduos dispersos na província do Mochico. Então vamos para as características. Eu tenho aqui o livro e logo na capa podemos ver que a imagem é completamente diferente de determinados outros grupos étnicos. Com certeza. Normalmente temos contacto diário. Quais são as características que quer destacar aqui dos San? Normalmente, do ponto de vista físico, como podemos ver dessa imagem do livro, eles têm o cabelo, vamos usar um termo que as pessoas percebam mais facilmente, tem normalmente o cabelo duro e encaracolado. Em termos de cabelo, essa é a característica típica, mas em termos de rosto também, esta é, sim, né? Mas em termos de cor da pele, havendo alguns indivíduos como este, que tendem a ser mais escuros, normalmente eles são enquadrados na raça chamada amarela, não é? Estão aí entre uma raça que não é propriamente a negra como tal, como nossa, escura, não é? Eles estão mais inclinados para a raça amarela, que é normalmente tida a cor dos asiáticos. São normalmente de baixa estatura, dificilmente passam de 1,70 m, não atingem normalmente a altura para jogar basquetebol. São de baixa estatura, também são geralmente magros, não é? Do ponto de vista físico, essas são normalmente as características. Falam uma língua ligada à sua própria história, ao seu próprio percurso, em que notamos alguns cliques enquanto eles vão falando. Agora, do ponto de vista essas são as características físicas. Era preciso também chamar a atenção para o seu modo de vida, é normalmente caracterizado ainda até hoje por nomadismo. São nômades. São um povo nômada e ainda têm como prática econômica fundamental para a busca do seu sustento, não é? A caça, a pesca e a recoleção de frutos silvestres. Portanto, vivem muito ainda a sorte da natureza. Vou fazer uma referência aqui, por causa do termo nómadas, né? Temos que desconstruir aqui, para ficar claro. Um povo nómada, o que é mesmo, senhor sociólogo? Um povo nómada é aquele que de tempo em tempo se desloca de um lugar para outro para viver, diferente dos povos sedentários. Portanto, cada um dos jovens aqui do colégio tem a sua casa, com seus pais, aí estão fixos e enquanto estiverem bem, vivem aí. O bairro Kazenga, o bairro Kazenga, o bairro Prenda, Alvalade sempre. Os San normalmente não. Eles fixam-se numa área,
em função das condições que a natureza oferece. Ou porque é uma área onde há bastante fruto, ou porque as oportunidades de caça são boas, ou porque há um rio por perto. E deixa-vos dizer, por exemplo, se acontecer um infortúnio, o que é que eu chamo de infortúnio? Um óbito. Morre um membro da comunidade. A tendência é aquela comunidade deslocar-se daí para um outro lugar, porque do ponto de vista da sua crença, do ponto de vista da sua visão antropológica, consideram que aquele local já não serve para eles porque está amaldiçoado. Daí também uma razão do seu nomadismo. Para além da busca de melhores oportunidades em termos de alimento, de caça, etc, etc, porque a natureza nem sempre é benévola em dado local e em dado período, então eles têm que ir à busca de outras opções em outros locais. Esta referência ao que é místico, né? Exatamente. Tem que sair daqui porque senão vamos morrer todos. Também. Então vamos também, para sim. aquilo que tem a ver com a exclusão, de facto. Concorda que normalmente esses grupos, as minorias étnicas, têm dificuldades no acesso ao ensino, têm dificuldades também, o que acaba se complicando na hora de ter acesso ao trabalho, um trabalho digno, vivem fundamentalmente da agricultura, uma agricultura de subsistência. Isso tudo concorre para que se fale muito na questão da exclusão destes grupos, não é? Por isso é que um dos conceitos estruturantes, um dos conceitos centrais que eu elegi para o meu trabalho é exatamente o conceito de exclusão social. E porque quer pelo seu modo de vida, o nomadismo não facilita a sua integração social, isso é verdade, porque há também alguns esforços que vão sendo feitos, quer por parte do Estado angolano, claro, pelos órgãos que o representam, não é? Quer até por esforço de alguns programas que são concebidos e implementados por organizações não governamentais. Eu pessoalmente trabalhei também com uma organização que tem projetos para tornar os povos são de determinadas comunidades em povos agrícolas e não viverem mais da recoleção. O nomadismo enquanto modo de vida é também um obstáculo a essa integração social, isso também temos que dizer. Agora, há também um problema, porque eles não têm noção ainda de muitas conquistas daquilo que nós, se quisermos, não encontrando um termo melhor, mais específico, que chamamos de modernidade. Ou seja, recursos como a educação, o desenvolvimento operado nas tecnologias da informação e comunicação, eles não conhecem sequer. Para lhe dizer que muitos dos membros dessa comunidade nem sequer têm noção o que é Angola. E aí entramos para um problema, a questão de nação, né? O conceito Sim, de nação. Daí que e por isso é que eu defendo, à luz dos meus próprios mestres na academia, dos sociólogos que me orientaram e que me inspiram, defendo que a nação em Angola é um processo ainda em construção. Temos que todos nos empenhar para, de facto, construirmos uma nação verdadeira, forte. Nação enquanto um ente sociológico e não simplesmente como um slogan. É verdade que o slogan é bom, são bons para motivar as pessoas para o desafio, mas na prática, para a construção da nação angolana, precisamos necessariamente de velar por tudo isso. Porque é verdade que, como se sabe, cerca de 90% do ponto de vista da origem, por que estou a chamar sempre a atenção a isso? Porque, na verdade, as etnias ou grupos étnicos, quando quisermos já falar aqui de uma relação como essa de entender os processos de desenvolvimento da própria nação, os grupos étnicos também não são entidades imutáveis, fixas, rígidas. Quer dizer que se no censo do período, o último censo do período colonial, disse que o grupo étnico maioritário eram os Ovimbundo, a seguir os Ambundo, os Bakong, passados vários anos não significa necessariamente que ainda seja assim, porque houve muitos cruzamentos e as etnias são categorias flutuantes, ou seja, que variam, que sofrem várias influências culturais. Logo, em todo caso, considerando ainda, e isso é verdade, os investigadores vão demonstrando, que os Bantu constituem a esmagadora maioria do substrato cultural angolano, da matriz étnica angolana, são, portanto, maioria, estão bem representados nos órgãos de decisão política, enfim, nas elites econômicas, culturais e desportivas. Mas para a construção de uma nação,
é extremamente necessário que, inclusive, as maiorias tenham preocupações com as minorias, então, com as inquietações, com os problemas que dizem respeito às minorias. Porque todos contam. Não, vou dizer aqui, Pepe, enquanto meu amigo. Pepe, vamos fazer uma pausa. Ok, está bem, obrigado. Muito ainda por conversar a respeito deste tema. E também não vamos tirar não é, o apetite das pessoas de poderem adquirir a obra e lerem sobre as minorias étnicas em Angola, o estudo do ISAM, um estudo feito pelo sociólogo Pedro de Castro Maria. Os aplausos, por favor.